Boa noite. Estão todos descansados? Dormiram? Não? Não? Estão descansados? Trabalharam? Tiveram um bom dia? Se alimentaram? Foram ao banheiro? Então, um dia chuvoso, um dia bom para a gente ficar em casa, com um cobertorzão, um edredomzão, não é verdade? Para assistir um filme, para ir pro Netflix. Não seria um bom dia? Tem mais alguém aí viciado em séries, em Netflix, alguma coisa assim? Alguém? Mais ou menos, né? Mas eu tô sabendo que esses mais ou menos aí deve ter alguém que gosta bastante dessas atividades. Bem, quero agradecer a presença de vocês para a nossa conversa, para reflexões importantes acerca de alguns conceitos que a gente vai conversar. O meu sinal é esse. E meu nome é Thales. Bem, uma apresentação minha. Nasci na cidade de Nova Lima, que é uma cidade que fica de ônibus a mais ou menos 1 hora daqui. É uma cidade bonita, arborizada, e Belo Horizonte mais ou menos. Belo Horizonte não é tão bonito, não é verdade? Lá é melhor. Então, a minha trajetória, a minha vida, ela vem de uma formação em letras. Também sou graduada em ciências contábeis, com pós-graduação em docência e gestão do ensino superior. E agora eu estou fazendo mestrado na área de educação na UFMG. Suado, viu? Essa etapa de estudos tem gerado noites sem sonos, em aberto, mas é um esforço que vai valer a pena. Atualmente eu sou coordenador da ONAS. E o que é a ONAS? É a Organização Nacional de Atividades de Diversidade diversidade surda. E o que é a diversidade surda? A gente fala também de pessoas que são surdas e que têm alguma outra limitação, que sejam surdo cego, que sejam surdo que use cadeira de rodas e assim por diante. Tem sido um trabalho interessante. Eu penso que a ONAS tem um papel importante na defesa da comunidade surda, e não só da comunidade surda que usa a língua de sinais, mas das pessoas que não escutam e usam o implante coclear, que são oralizados. Então é um reconhecimento da sociedade em relação às pessoas que não escutam e também usam língua de sinais ou outras formas. Tá claro? Tá ok? Tá tranquilo, intérprete? Tá certo? Tá certo, isso mesmo. Sou professor no Senex da UFMG, eu tô lá desde 2011. Acho que um pouquinho antes, mas enfim, é onde eu atuo atualmente com os cursos de Libras. Tenho experiência também em oficinas na área de expressão facial, expressão corporal, na área de mímicas. Eu sou formado pela Escola de Mímicas de São Paulo. Foi um curso também que exigiu bastante dedicação. Eu saía de Belo Horizonte na sexta à noite, chegava em São Paulo no sábado de manhã para fazer o curso ao longo do dia e retornar a Belo Horizonte. E era importante, né, para a gente poder desenvolver a questão do movimento corporal e das expressões. E eu já nasci ator. Eu sei. E por quê? A minha mãe, atriz, e parece, hoje vocês olham para mim, me acham gracistas. Bem, eu sou a cópia da minha mãe.
Eu tenho formação pela Escola de Teatro da PUC Minas, que foi aqui na Praça da Liberdade, a minha formação. Foi uma área de estudos muito interessantes, mas aí até então eu não sabia que a minha mãe tinha essa formação como atriz. Mas eu tenho recordações de ter momentos descontraídos com a minha mãe. Às vezes eu estava ali lanchando, aí a minha mãe cozinhando, né, ali no fogão, e aí eu olhava de lado e a minha mãe estava lá, toda feliz, toda dançando, toda na performance. E aí, bem, eu ali lanchando e tudo, e na hora que eu olhava, ela parava. Ela via que eu estava olhando, ela parava. E aquilo eram informações visuais e hoje ela ainda tem essa performance. Aos 65 anos, ela tem esse lado voltado para a comicidade, para as expressões. Ela tem essa questão da expressão facial. E aí, depois de um tempo, ela me contou que ela tinha atuado como atriz. E aí tá explicado, né, de onde vem parte das minhas performances, né? E eu questionei a ela que se ela não pudesse continuar, mas enfim, a vida levou para outro rumo. Mas ela tem essa questão do humor. Recentemente, eu e minha esposa estávamos na casa da minha mãe, fomos visitá-la. E aí a minha esposa ficou de boca aberta com uma situação que assim, foi algo assim, dela ficar mesmo sem reação. Por quê? Sabem por quê? Porque eu e a minha mãe estávamos brincando de jogar bola, de pegar. Confesso que a minha mãe é melhor do que eu nessa arte do futebol. Eu não domino muito. E ela tem 65 anos. 65 anos e com habilidades futebolísticas, né, de manusear a bola ali, e muito interessante, aos 65 anos. Né? Então eu tenho um quê, né, dessa criação que eu tive, e raramente vocês vão me ver muito sério. Eu tô sempre assim, descontraído, sempre levando a vida mais dinâmica. Hoje eu tô com 39 anos e continuo sendo um peralta, sendo um menino levado, né? E eu irrito minha esposa, inclusive, com isso. Ela fica bastante brava. Mas fazer o quê? Né? Aí tem algumas experiências na minha área de atuação e o stand-up nasceu de onde? De onde que veio essa performance que eu faço em língua de sinais? Na realidade, eu não percebia que eu já fazia algumas peças, algumas partes de stand-up. E aí eu estava conversando com um colega meu que é psicólogo e ele falou, por que você não tenta investir em outras áreas, né, já com a sua formação? E aí eu fiz meu primeiro stand-up comedy, que foi em 2017, na PUC Minas. Que foi no Museu da PUC, com mais ou menos 400 pessoas no espaço, em um evento lotado, e eu fui tentar. Foi meio que no chute, uma tentativa. E aí a gente conseguiu arrancar diversos risos ali, muita gente correndo para o banheiro, né? E ali foi o meu ponto de início, e que até hoje eu faço as apresentações. E amanhã, na escola José Bonifácio, a gente vai fazer, né, uma apresentação. Sintam-se convidados no período da manhã, a gente vai fazer essa apresentação em stand-up comedy. Na PUC, nessa situação que foi a primeira apresentação, que foi a questão do viado e do viado. E aí foi um assunto que alavancou uma oportunidade. E na realidade, a história é real. Por quê? Muitas das vezes a gente fala, ó, viado. Aí você fala a palavra. Aí a pessoa que vai ler
Eu não entendo quando eu vou fazer leitura labial, então isso gera um conflito de entendimento. Quando eu tinha ali pelos 9 anos, eu vendendo picolé na rua, né, com meu caixotinho ali, com meu isopor, e aí eu vi 2 pessoas sentadas, 2 rapazes sentados, num calorão, e aí eu cheguei falando, eu vendendo picolé. Aí um moço olhou para mim, né, e ele fez assim, pode ser fiado? E aí eu olhei aquilo e falei, eu sou viado? Não sou viado não, você é viado, você que é viado. E ele queria falar fiado, de pendurar, de anotar, né? E aí ele falou fiado, e eu entendi viado. Aí eu fiquei bravo, né? Falando que eu tava me chamando de viado ali naquela situação. Então, aí depois que eu fui chegar em casa, aí cheguei bravo, falando com a minha mãe, mãe, ele me chamou de viado. E aí a minha mãe, calma, coitada, até tampou o ouvido nesse dia. Falou, que isso? O que aconteceu, Thales? Aí eu falei, não, porque eu cheguei perguntando se ele queria comprar um picolé e ele me chamou de viado. Né? E minha mãe falou, olha, deixa eu te falar, não é V com V, vamos olhar. Aí ela foi lá e anotou, V e o F, a diferença do viado e o fiado. Aí eu, é fiado, de anotar. Aí eu, não, mas ele me zoou, aí eu inventei, né? Lógico que eu não ia sair. Então aí veio porque eu não queria ficar sem graça com a minha mãe, que eu precisava ser o dono da razão ali naquele momento, né? E aí foi o que alavancou a minha permanência aí no stand-up. Aí eu acho que eu consegui arrancar uns risos aí. História real, né? Fatos reais que aconteceram, mas tem algumas partes que são coisas que não aconteceram comigo. Lá no UniBH, que foi um espaço onde eu tive como convidado, né, fui fazer uma apresentação de stand-up, aí muita gente olhou, né, falou, nossa, gente, coitado do Thales, ele passou por isso, por aquilo. Aí no final que eu fui falar, gente, não tem nada aqui que é meu, é tudo mentira, é só uma história. Aí o pessoal, não acredito. Então você gera uma comoção e quase 2 horas e meia de promover isso, né, das pessoas acreditarem que eram histórias reais e tudo, e não era um momento de descontração. Por quê? Porque mulher é tudo curiosa, mulher quer saber o que é a história real, não é verdade? Não é isso? Homem não, homem até que não liga muito não, mas mulher gosta de saber das notícias, é verdade ou mentira? Sei, vocês estão rindo aí, é que vocês estão concordando, né? Não vou abrir aqui o meu leque de quem que tá rindo aí, não, vou guardar os segredos nas profundidades. E outro fato que aconteceu, uma outra peça, né, uma outra apresentação, que foi em novembro, logo depois de uma outra que eu tinha feito em outubro. Aí a professora no curso de Ciências Contábeis me convidou para fazer essa apresentação. Falei, poxa, lá na PUC, para um público assim ali, né, eu não posso falar bobagem. O que eu vou falar, né? Um assunto sério, para uma situação. Falei, vamos tentar adaptar, né? Aí fui contar coisas do cotidiano da vida, mas coisas leves, assim, nada muito pesado. Mas aí as pessoas continuavam ali com aquela expressão fechada. Falei, não, vamos contar mais alguma coisa. E foi difícil tomar um sorriso ali da plateia. E aí, vou mencionar, o que eu fiz ali foi apresentar a característica física de um professor meu, que estava ali, inclusive, sem mencionar o nome. Eu peguei ali as características físicas dele, certo? E fiz uma aula dele.
eles em falar que era ele, e aí a gente pegou a plateia. O professor não gostou muito não, ele ficou lá carrancudo, mas a gente conseguiu fazer com que a plateia interagisse, né? Foi difícil, foi numa terceira tentativa. Mas aí, e é isso. Então tá, vamos falar agora sobre linguagem corporal na comunicação e na cultura surda. Posso perguntar para vocês? Alguém aqui nunca teve contato com a língua de sinais? Tem alguém aqui que nunca teve contato, acredita que daria conta de comunicar com uma pessoa surda? Sim ou não? O que vocês acham? Vocês estão todos quietos? Vocês estão o quê? Pode ir no banheiro, gente. Tá com dor de barriga? Pode ir, não tem problema não. Então, eu acredito que sim, que é possível uma pessoa que nunca teve contato com a língua de sinais conseguir comunicar. Porque a gente consegue se comunicar pelo corpo, pela expressão facial. Não é? É porque vocês estão rindo. Porque vocês entenderam o que eu quis dizer aqui com uma expressão facial. Como que vocês, numa situação de flerte, de paquera, você não precisa falar muita coisa, trocas de olhares, você consegue identificar que está acontecendo uma paquera, não é verdade? Por uma olhada, você já consegue saber. E tem situação também em que a expressão, ela fala, safadinho, né? Isso já aconteceu comigo em situação de aula, num sábado, no término da aula, um sábado pela manhã, estava ali no ponto de ônibus esperando, e aí chegou um carro com duas moças. E aí uma dirigindo e a colega do lado com óculos escuro, com os braços para fora do carro. E eu lá no ponto, esperando o ônibus passar. Aí eu olhei e a moça lá baixou o óculos. E eu no ponto, lá com a minha mochila. Olhei para ver se era com a outra pessoa. E ela ficou brava, porque eu ainda perguntei se era comigo, né? E aí, eu não sei se ela estava olhando para mim ou não estava. Eu fui olhar para trás, né? Porque eu feio desse jeito, a moça bonita lá, toda poderosa, com óculos escuro, chegou e mandou um beijinho para mim. Acho que ela caprichou na expressão ali, na expressão facial. Chegou Papai Noel, hein? Então, e aí, o que a gente vai conversar hoje, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? É a gente falar de conteúdos técnicos, de como que essa relação da comunicação corporal, da linguagem corporal, ela se mantém. E aí isso nos ajuda a ter várias posições em diversos lugares, né? Quando a gente está fazendo um curso de Libras, o aluno chega lá, ele esquece alguns sinais, mas muitas coisas permanecem, que são essas expressões que a gente usa. Às vezes a gente acha que, fiquei idoso e estou esquecendo tudo. Não, a gente sabe que as pessoas idosas ainda mantêm essa lembrança das expressões. E aí pretende estabelecer essa construção histórica, cultural sobre o corpo, dessa linguagem corporal dentro da cultura surda. E aí a gente fala de muita coisa. A gente fala de característica de uma pessoa que é surda, né? De qualquer forma de comunicação. Né? Eu tenho uma colega que ela estava próxima e ela chegou num espaço que era à noite, a gente estava saindo para uma balada, e aí
chegou com um colega ouvinte, essa minha amiga, né? E esse cara já estava muito tonto. Muito tonto. E aí ele chegou pra ela e fez assim. E fez isso. Aí eu, na hora, entendi. E a minha colega, né, ouvinte, também fluente em língua de sinais, quase uma intérprete. Não, ela não entendeu. Eu falei, mas como que você não entendeu? É a idade dele, 36. Tava tonto e tudo, mas fez. Então, assim, a gente consegue perceber as nuances em que a pessoa, pelo contexto que você tá, né, a expressão corporal que a pessoa faz. Quando a gente está no ônibus, já aconteceu de chegar alguém e falar comigo, a pessoa estava perguntando, qual ônibus? Aí você faz 5401, né? Não sei se a pessoa entendeu o zero assim, mas 5401. Passou? A pergunta era essa. Não, passou não. E pronto, você estabeleceu uma comunicação ali de indagação, de pergunta. E aí, a gente que é surdo, a gente estabelece essa comunicação, a gente consegue perceber também o que o outro quer dizer. Um contexto em que tem uma pessoa surda e uma pessoa ouvinte em uma sala, seja na PUC, seja numa universidade, enfim. A gente pensa, uma pessoa ouvinte quer chegar perto da pessoa surda, ela quer comunicar. E eu acho que as pessoas ouvintes sentem dificuldade para essa comunicação. Por quê? A pessoa surda se aproxima do ouvinte com mais facilidade. Por que eu penso assim? Porque a gente que é surdo, a gente tem uma facilidade de interagir. E a pessoa ouvinte, ela fica com medo de chegar, de saber como que vai reagir. E a pessoa surda já tá, você, depois, amanhã às 7, vai lá fazer a prova. E aí a pessoa ouvinte, ela já não consegue ter essa flexibilidade para essa produção, diferente do surdo que já está mais habituado nos gestos, nessas expressões corporais. Assim, se a pessoa ouvinte sabe língua de sinais, estabelece-se ali uma comunicação pela Libras. Mas se é uma pessoa ouvinte que não sabe língua de sinais, provavelmente ela vai ter essa dificuldade de se aproximar. E daí, muitas das vezes, o surdo chega e se aproxima. Na sala de aula, muitas das vezes, o aluno surdo, ele procura o colega, o ouvinte. Agora, o contrário já é mais difícil, porque existe um certo medo. Eu acho que o ouvinte, ele tem medo de se aproximar do surdo. Não é preconceito, é um medo mesmo dessa comunicação que é diferente. Vamos pensar num contexto. Aconteceu comigo, num contexto de trabalho, no UniBH. A maioria dos professores tinham esse medo de se aproximar. O sinal de lá é esse, né, UniBH. Quando eu fui contratado lá, né, eu cheguei, estava lá desenvolvendo o meu trabalho, entrei como auxiliar administrativo num setor que tem professores, né, que circula, tem uma circulação, e o meu trabalho é ver ali se o professor chegou atrasado, se chegou no horário certo, se o professor precisasse de uma lista de presença, era a minha tarefa ali. E quando eu cheguei lá, a maioria dos professores tinham medo de chegar, eles chegavam, abaixavam e eu não entendia aquilo. O que eu pensava? Nossa, será que eu sou tão feio assim? Eu sou o homem mais feio aqui do UniBH para ninguém chegar perto? E aí eu ficava
pensando, né? Todo mundo virando o rosto, eu olhava aquilo e, poxa, povo sem educação, né? Nenhum bom dia e não olhavam para mim, não. E na pasta em que tinha os nomes, né, eram separados por ordem alfabética, o nome dos professores, os professores já chegavam na pasta e eu estava ali do ladinho e saía. E aquilo foi gerando um estresse, né? Eu sei que em algum momento eles iam precisar de mim ali. Por quê? Por que eles iam precisar de mim ali naquela situação de trabalho? Porque o professor ia perguntar. Ele ia perguntar o meu nome. Ah, é Thales? E aí, um momento eles iam precisar, que eles iam pedir alguma coisa, fosse um apagador, um pincel, uma folha, uma lista. Um momento iam precisar. Ah, mas eu tinha uma vontade de falar, se ferrou, né? Por que você está com medo aí de chegar perto de mim? Mas não adiantava. Por quê? Porque muito deles tentava pular, mas não tinha como pular, porque eles tinham que passar por mim para depois ir para o outro espaço, né, onde eles iam trabalhar. E aí, né, num certo momento, tinham dois intérpretes que trabalhavam numa outra estação e eles foram direto lá para os intérpretes. Eu falei, não tem problema não, eles não sabem nada aqui da dinâmica, do trabalho, do setor. Aí passa um pouco, chega o professor de novo. E chega ali perto de mim e fica ofegante, inclusive, porque, né, parecia que ia lá tranquilo. Aí pegava. Ele precisava, era de um papel, era de um... Por favor, me dê um pincel. O professor escrevia ali, né? Paciência, eu ia lá, pegava, entregava o material. Agora imaginem, 120 professores fugindo de mim. Agora, dos 120, a gente tem uma interação bacana, a gente tem uma relação próxima. Fala, tranquilo. Eles perguntam, amanhã você vai tomar cerveja? Não, pô, você tá falando pô é palavrão, não é bonito não. Enfim, aí a gente estabelece uma relação, né, mais dinâmica ali. Vamos dizer que dos 120, 119 eu já consegui conversar, né, que eles chegam e falam, envelope no caso, né, eles já chegam e já sabem pedir o material. Alguns professores chegam e falam, como que fala? Bom dia. E aí acontece paciência, né? Um bom dia com a mão toda contorcida. Aí se você chega e fala, não é assim que faz, aí você gera um bloqueio. Aí a gente vai deixando a comunicação fluir. A gente fala, não, bom dia, com a palma da mão pra frente. Por quê? Por que é assim? Não porque entendeu? Porque o sol, ele nasce e vai lá em cima. Tá. Peraí. E se fizer o contrário? É noite? Se o dia é o sol, né, passando e a noite é assim? E aí são situações que a gente passa, mas um aprendizado numa brincadeira. No começo foi difícil. Imagine que a maioria dos professores nunca tiveram contato ali com uma pessoa surda. E hoje a gente tem esse começo. E começou o quê? Com uma linguagem corporal, com uma comunicação. E depois a gente começou a passar para alguns sinais, para depois a gente falar da língua de sinais. Porque eu gostaria que vocês imaginassem e soubessem que com a linguagem corporal a gente consegue estabelecer diversas comunicações. Imagine você fora do seu país, num país onde se fala língua inglesa e você não domina a língua inglesa.
Uma situação em que eu já vivenciei. Eu estive na Argentina e eu queria ir ao banheiro. Era só o que eu queria fazer. E eu cheguei no restaurante e... banheiro. Hã? Aí, né, ó. Banheiro. Hã? Aí eu olhei, né, para um lado. Ah, não, tá, beleza. Pode ir para lá e para cá. É a comunicação que eu tinha ali, né, naquele momento. Eu precisava de usar aquela comunicação. E a minha esposa não gostou muito disso, não. Falou, isso é muito feio. Mas era uma comunicação que eu precisava ter. Aí, num outro momento, ela comprou um livrinho, né, para treinar o espanhol. E... para não passar por isso, né? Banheiro. Beleza, né? Entendeu que a escrita era essa. Aí chegou lá no outro dia do passeio, banheiro, pronto. Já chegou lá, e aí você já conhecia a língua do lugar também, né? Agora imagine em línguas que a gente não tenha proximidade com a língua. Vamos pensar no alemão, que você tem uma pronúncia totalmente diferente da nossa, do português. Mas aí a gente tem a linguagem corporal, e na língua de sinais, na cultura surda, a gente consegue expressar isso de diferentes formas, certo? Ok? Querem entendendo? Tá claro? Vocês estão com uma luzinha clara, amarela, escura? Tá tudo bem? Tá claro? Tá tudo muito claro? Então tá. Importante a gente saber o conceito de cultura surda. O que é? Pergunto a vocês. Quem aqui sabe língua de sinais? Não tem problema, se é um pouquinho ou se é que sabe Libras. Pouquinho pode. Quer uma cachaçinha? Estão servidos? Vocês falaram aí pouquinho. Vai aí, semana que vem eu vou te encontrar na rua. Você vai estar lá como intérprete e tá me contando aqui que é só um pouquinho, tá? Vocês tomem cuidado, que a gente encontra aí semana que vem. Vai aí que vocês querem ser um intérprete fluente, habilidoso. Vocês querem? Ou vocês querem ser aquele intérprete rígido, ou aquele que consegue passar diversas informações com o corpo? Por quê? A primeira vez que eu tive numa igreja evangélica, não vou falar o nome, o primeiro contato que eu tive, tinha um intérprete lá, e tinha o pastor, né, falando, e eu... lotado, todo mundo rindo, e eu olhando aquilo e não estava entendendo, estava todo mundo rindo, aí um colega me perguntou, eu falei, não sei, tá todo mundo rindo, não sei porque que eles estão rindo. Aí no outro dia, eu estava em Curitiba, num culto também, tinha um pastor fluente em língua de sinais. Eles vieram aqui para Belo Horizonte, nessa mesma igreja, e eu olhei e falei, nossa, que é isso? Todo performático. Aí eu olhei e falei assim, não, tá demais. Eu perguntei para um colega ouvinte que estava próximo, eu falei, mas é assim mesmo? Não, o pastor falou isso, desse jeito. Dessa forma. E eu olhei, o quê? O pastor falando assim? Não acredito. Não acredito que um pastor falaria assim. Aí eu falei, aqui, tá feio. Eu falei, a gente está numa igreja, tem limite, ultrapassou o limite. Aí ele falou, não, lá, o pastor que falou. O pastor, só estou interpretando o que o pastor falou. Só isso. E aí,
fiquei pensando, né, realmente, né, condiz com a fala. Por quê? Porque a comunidade surda que estava ali presente, ela tinha que incorporar o que estava sendo dito ali. Aí eu pergunto a vocês, que são fluentes em língua de sinais, vocês têm esse quê da cultura surda? Não? Sim? Não? Mas identidade surda, um ouvinte nunca vai ter. A cultura surda a gente compartilha. Vamos falar da Rosane, que é aqui, que ela compartilha da cultura surda desde criança. É possível ouvintes compartilharem. E não porque é coda, mas são pessoas que compartilham, que convivem com pessoas surdas, também podem ter cultura surda, também podem compartilhar. Agora eu falo, Thales, tenho cultura ouvinte? Não? Por que não? Porque eu escrevi aqui tudo em língua portuguesa, compartilhei da língua da maioria, faço leitura labial, pronuncio, escrevo em língua portuguesa, compartilho de coisas que são inerentes da cultura ouvinte. Agora, a identidade ouvinte, a gente não vai ter nunca essa troca desse lugar de fala, que a identidade é da pessoa. Podem imaginar que eu sou doido. E aí, se você me chamar, vamos para uma boate? Eu vou. Aquele lugar tudo escuro ali, todo. Aí um colega meu, vamos tirar a roupa? Não, vou tirar a camisa não, tá calor, mas vamos para boate, a gente dança num lugar todo escuro. Normal, posso compartilhar, eu tô sentindo aquela vibração. Aí o pessoal chega e fala, nossa, não acredito, você é surdo aqui dançando? Como? Assim como uma mulher ouvinte uma vez me perguntou, Thales, você sabe beijar na boca, de língua? Aí eu falei, hã? Aqui é lógico que a resposta é sim, né? Mas assim, por quê? Porque a gente compartilha de muitas coisas nos mundos. A gente tem o compartilhamento no espaço, né? A gente tem aí o Hélio, que compartilha de espaços da cultura ouvinte. Ele está aqui num espaço onde a maioria das pessoas são ouvintes. Então, assim, a gente está em espaços que a gente está compartilhado. A Pompeia, que é a ouvinte, eles estão aqui juntos todos os dias, né? É possível que o Hélio dê a Pompeia dê ao Hélio essa interação, porque viver em sociedade é isso. Tá claro? A imagem aqui simboliza bem, né? É a gente que usa a língua de sinais, né? O colega ouvinte, quê? Hã? Não tô te ouvindo. E a gente de longe ali, falando. É fácil. E às vezes você tá num espaço que tem um vidro, né? Que tem algo separando. Você vai lá e conversa. Amanhã você tá aqui com qual horário? Se chega um colega ouvinte... Quê? Você está falando comigo? Não, com o de trás ali, o que está lá. Aí a pessoa não entende, né? Que a gente pode comunicar também em lugares que tem isolamento acústico. Pensar numa identidade surda, pensar numa cultura surda. A gente tem várias pessoas surdas que têm que vivenciam essa identidade. É legal a gente conhecer os conceitos. Tem autores que falam das características das identidades, que são aproximadamente 7 identidades surdas, né? Depois, quem tiver a oportunidade de buscar mais sobre isso, né?
Tem aquela pessoa que ela é oralizada, é uma pessoa surda, oralizada, mas que tem características diferentes do que a minha. Eu prefiro usar a língua de sinais, e essa outra pessoa prefere fazer leitura labial, é uma pessoa oralizada. Um outro exemplo, eu ali fazendo uma prova de uma determinada disciplina, entrego, aí o professor pede para que eu espere. Eu pensei, poxa, será que ela viu eu colando? Será que tem alguma coisa? Aí o professor passou o olho ali, olhou para mim, você que fez isso? Aí eu, estava aqui na sua frente, inclusive, não tinha nem jeito de colar. Mas por quê? Não, é porque eu tive uma aluna que ela não conseguia responder, que ela não entendia. Ah, bem, então a gente está falando de pessoas diferentes. Não é porque eu sou surdo e ela é surda também que a gente vai ter a mesma reação. Eu tenho uma facilidade, eu acho que eu tenho um bom português, eu acho que eu estou num nível de eu consigo passar bem por questionários, e essa pessoa, essa colega não. Então, quando a gente fala de identidade surda, de transição, o que é identidade surda de transição? Vou contar o meu caso. Eu, Thales, surdo, não tinha contato com outros surdos e achava que eu era único no mundo. Era como se eu fosse sozinho no deserto. Eu tinha contato com os meus familiares, todos ouvintes. E aí, num determinado momento, eu comecei a conhecer outras pessoas surdas. Poxa, igual a mim, era como se fôssemos irmãos. Né? Nossa, aí você comunica com a mão, e aí eu comecei a usar a língua de sinais. Aí uma situação de Natal. Não importa, para mim assim, não importava aquela comilança de família. A gente prefere sempre estar junto com os colegas ouvintes. Então, assim, essa identidade de transição foi mais ou menos isso que eu passei. Hoje, a gente fala muito da identidade surda política, que é o posicionamento que a pessoa tem. Então, a gente está sempre em constantes mudanças, em constante alteração. O conceito aqui... Então, a definição de identidades surdas é como se a gente falasse das alma da comunidade surda. Como assim? Vamos pensar, a intérprete. A intérprete, ela tem alma surda. Vamos pensar numa pessoa ouvinte que venha e eu passo por uma questão de preconceito. A Rosane, ela vai ficar brava. Por quê? Porque ela faz parte, ela compartilha. Assim como se chegar uma pessoa ouvinte e discriminar a Rosane, eu vou defendê-la. Então, assim, a cultura ela é estar nesses entre-espaços. E aí a gente encontra as várias identidades. Vamos pensar, recentemente eu tive no Expo Minas, na segunda Bienal do Livro. Né? Foi eu e um colega surdo, e aí a gente encontrou duas pessoas, um homem e uma mulher, que eu não os conhecia, e a gente começou a conversar. Mas essas duas pessoas, surdos, um surdo e uma surda, e eles não usavam língua de sinais. E aí a gente conversando sobre o futuro, o que você espera para o futuro? E a resposta era sempre um sorriso no positivo. E aí? É uma pessoa que tem uma identidade surda? Não, porque a identidade é a consciência que você tem do ser surdo. E esse meu colega, professor surdo, que deu aula, né, para essa pessoa, aí falou, olha, lá na FENES tem o curso. E esses dois jovens, esses dois irmãos, eles falam sobre nos meios de transporte. E aí o professor registrou, né, falando, olha, avião, numa determinada aula, né? E aí o aluno surdo, né, no caso, o que é isso?
Aí o professor olhou e... Isso? Não entendeu? Então, assim, uma pessoa surda, já ali com seus 25 anos, já um adulto, e sem esse conhecimento. É uma pessoa que tem uma consciência do ser surdo? É uma pessoa que tem uma consciência da cultura surda? É complexo, né? Por quê? Porque apesar da gente ter a mesma limitação, a gente não tem a mesma identidade. E aí, como lidar nessa situação? O sentimento que a gente tem que ter não é de coitadinho. Eu queria muito que essas pessoas sentissem, olha, é uma questão de conhecimento, de consciência. Mas enfim, e aí eu depois tive a oportunidade de encontrar, né, esses dois irmãos e já fluentes em língua de sinais. Então, passaram por uma transição e hoje a gente consegue identificar nesses dois que eles têm uma comunicação. Então aqui essa imagem a gente identifica num grande grupo. A gente não sabe se fulano A ou B é surdo, mas às vezes tem, né, algum ali no espaço que a gente não identifica. Bem, tem o livro da Karen Strobel, ela é surda e ela fala sobre cultura, sobre identidade, é uma referência interessante para vocês buscarem. É um livro de fácil acesso também, tá bom? E aí a identidade, a gente vê aqui na imagem, é uma piadinha, né? Uma charge. E por quê? Porque eu não tô aqui gastando saliva, né? Eu tô aqui movimentando a mão. Então, a gente fala de boca cheia. E é falta de educação? É falta de educação conversar em língua de sinais com boca cheia? É ou não é? Mexam-se, é ou não é? Você está comendo e... Pode? É falta de educação? É? Não? Então, eu faço isso várias vezes. Eu falo, agora... Não pode falar de boca cheia, né? Encher abrir a boca na hora que você está comendo. Aí não é bonito, não. Isso é feio. Agora, se você está de boca fechada, está mastigando e está conversando em língua de sinais, tá, tudo bem, você pode conversar tranquilo, né? Também, gente, tem gente também que mastiga e faz barulho, né? Vocês já passaram por isso? Vocês acham que quando a pessoa surda está mastigando e está fazendo barulho, é algo relacionado à cultura surda? Mastigar fazendo barulho é algo da cultura surda? Então, tem gente que fala que sim, porque a pessoa não está escutando e tudo. Mas eu, Thales, não concordo. Pense, se vocês me falarem aqui, sim, vocês que são fluentes em língua de sinais, vocês que estão no contato, vocês fazem isso? Vocês falam, vocês mastigam fazendo barulho? E por que a gente vai falar que o surdo que mastiga fazendo barulho é normal? Então, tem algumas coisas que não são adequadas, como, por exemplo, a questão do mastigar e fazer barulho. Por quê? Porque muitas das vezes a família não conhece língua de sinais, não conhece Libras, não conhece. E eu vou dizer que 95% dos pais, dos familiares de pessoas surdas no Brasil não conhecem língua de sinais. É muita gente que não tem essa fluência, que não tem essa comunicação. A primeira vez que eu tive contato com a minha esposa, né? Gente, pensa numa pessoa educada, polida. É ela, muito educada. Por quê? Certo dia estava eu e ela do lado e a minha sogra no lado dela e minha cunhada no outro lado. Enfim, a gente estava assistindo televisão e eu comendo um pão de queijo. E eu lá.
mastigando. E aí a minha esposa me deu um toque, né? Com o cotovelo assim. E eu fiquei todo sem graça. E ela toda educada, assim, ela soube falar, né? Por quê? Porque ela tem isso com a família, a relação com a família. Eu não tive muito isso, né? Eu, pela manhã, engolia uma comida, já ia pra rua, já ia jogar bola, já ia andar de bicicleta, de patinete, já ia nadar no rio e pulava lá do viaduto para dar um mergulho, fazia de tudo. E em que momento em que eu estava com a minha família para ter essas orientações? Ah, mas é cultura surda. Não, não é. Tem coisas que são adequadas, tem coisas que são relacionadas ao comportamento, né? A cultura surda, ela fala de outras coisas, né? Tange outras áreas. A gente falar que a cultura surda ela é feia porque a gente faz barulho quando está mastigando, não é feio. O que é adequado é a orientação para a pessoa ter, olha, não pode comer rápido assim, que isso vai fazer barulho. Então, assim, é ter acesso a essa informação. Hélio, você teve essa orientação? Como é que foi com você? Ele está falando que ele teve a orientação. E a comunicação com seus pais, como que foi? Foi médio, né? Hora tinha, hora não tinha essas informações. E hoje o Hélio está dizendo, né, que ele faz isso com o pai dele hoje. Ele é uma troca de orientações. Um fala de um lado. O Hélio diz que sim, os pais é alternado, né, os momentos de compartilhar. Às vezes meu pai chega para mim e fica... Aí eu falo, que isso, pai? Você está usando garfo para cutucar o dente? Isso também não é legal. Né? Aí a questão usar a toalha de mesa para limpar a boca. Poxa, pai, aí eu falo isso. Então, assim, é uma troca, né, que a gente faz em casa. E aí a gente está falando de 95% de pais e familiares que não comunicam em língua de sinais. É muita gente, né, que não participa. E eu vou falar que a minha comunicação era, você não está escutando? Aí eu falava o quê? O que é isso? O que a minha mãe está falando? É um barulho lá na rua? Não, mas na verdade era eu que estava mastigando de boca aberta. E ainda hoje eu ainda cometo uns atos falhos, assim, eu esqueço, né? Eu não estou escutando. Ok? Pensar em comportamento, em conviver, em estar junto. Eu não compartilho dessas trocas de significações. Pensar em grupos que estão em associações de surdos. O lugar onde a gente pode dizer que a cultura surda mais se estabelece é nas associações. E aí eu, depois de uma certa idade, tive contato né, com esses grupos e aí passei a internalizar esses momentos. Existem pessoas ouvintes que também não conhecem, né, esses espaços, essa partilha de costumes. Aqui a gente com um ouvinte, né, partindo, aí fala, boa viagem, hein? Não está escutando, você está do lado de fora do ônibus. Agora a gente quer assim, não, boa viagem, né? Fica todo mundo olhando assim, né? A gente pensa, imagina um casal se despedindo. Te amo, beijo.
saudade. Depois a gente conversa no WhatsApp, tá? Beijo, coraçãozinho. A gente conversa, né? Aí os ouvintes ficam lá, né? Só assim, só nas piscadinhas, né? Só nas expressões. Um coraçãozinho, um beijo, mandando um beijo, né? Aí a moça partindo, né? Ai, amor. Aí embaça o vidro todo para fazer um coraçãozinho. Imagina, né? A gente olhando, que é isso, né? Como assim? É isso. Um item importantíssimo que é de dar um tapa em quem falar errado. Ó, tô de olho, hein? Vocês sabem que Libras, alguns aqui devem saber, outros não. A gente fala, tô eu ali conversando com o Hélio, aí chega uma pessoa ouvinte e fala, ah, isso é um tipo de linguagem dos macacos. Já vi jornal escrever assim, viu? Já vi jornal publicar assim. E aí a gente sabe que a Libras é uma língua natural dos surdos e há Libras que se destaca no reconhecimento como uma língua de instrução, conforme a lei, né, 10.436, que é de 2002, e a língua de sinais, ela não é universal. Eu tô ali no meu trabalho, lá no UniBH, os professores, vamos falar professor de vários cursos, assim, todo mundo chega para mim e fala, né, eles já não ficam com medo de usar a terminologia errada, né, eles falam, a sua língua é universal? Eles usam, já tive, né, a situação de falarem assim comigo. Eu falo, não, mas por quê? E a sua língua é universal? Eu pergunto. Não, então, da mesma forma, a minha também não é universal. Aí você abre, né, aquele balãozão na língua portuguesa, que a gente sabe que a língua portuguesa não é universal. E aí a gente cria um outro balãozinho para as línguas de sinais que não são universais. E a gente não precisa se delongar nisso, né? É só uma comparação que a gente faz. Isso é uma pergunta diária, assim, muitas pessoas perguntam. Lógico que a gente entender que a linguagem corporal, ela é universal. Com a linguagem corporal, você se comunica em diversas partes do mundo, isso é fato. A língua, não. Tá ok? Tá claro? Tá ok aí? Tranquilo? Abri a cabeça de vocês, coloquei aí dentro e guardem essa informação, tá bom? E aí a gente sabe que ela não é uma linguagem e é uma língua por quê? Quando a gente fala da Libras, ela contempla a linguagem verbal. Sim? Por quê? Porque ela tem os signos linguísticos. Claro? Mas a Libras não é linguagem. Ela é uma linguagem verbal por ter signos linguísticos, mas ela não é linguagem. Tá ok? Se vocês não estão acreditando em mim, pesquisem, tá bom? Vocês podem buscar em referências. E aí, quando a gente fala da diferença entre língua e linguagem, a gente fala da linguagem ser a capacidade de uma construção imagética de diversas informações. E aí você consegue estabelecer comunicação por isso. E aqui a gente tem Bernardino, que é Elidé, Bernardino, e Silva e Passo, são três autoras que falam disso, da diferença de língua e linguagem, dos conceitos diferentes. Tá claro? Desculpa. Pode falar. Eu
Perguntei se ele falou que a Libras é uma linguagem, uma língua verbal igual uma língua oral também é verbal. Por isso que ele disse que eu me confundi. A Libras é uma linguagem verbal. Sim, Libras é uma linguagem verbal. Não, não é língua verbal, é uma linguagem verbal. Tá ok? De novo, Libras é uma linguagem verbal. Por quê? Porque ela tem os seus signos linguísticos, ela tem a sua manifestação em signos linguísticos. Ok? Ok. Comunicação. Então, a Libras é uma língua, essa pergunta de ser universal, e algo que eu tenho visto com muita frequência é: Libras é bonito. Ah, eu amo Libras. Mas e aí, você ama a língua portuguesa também? Você ama? A gente sabe que ter esse carinho, falar que é bonito, mas e aí a gente não tem esse hábito de falar uma língua bonita e tal. O que você acha sobre isso? Boa pergunta. Muita gente fala isso. Ai, Libras é tão bonito. É como se fosse um objeto. Ah, é tão lindo. Ah, não, esse notebook é tão bonito. Esse telefone é tão bonito. E aí, o que vem atrás desse é bonito? É irônico? Soa como algo de dó, como se fosse algo inferior. Tem gente que fala, não, é uma língua de fato bonita. Agora tem gente que coloca uma entonação de, é tão bonitinho. Traz um tom de caridade, de falar, mas é tão nhanhanã. E aí? Pensa que se a gente falasse assim, Libras é tão bonito, Libras é tão bonito. E aí, quando você está num espaço em que tem uma pessoa surda, a pessoa, que? Não posso, não dou conta. Não. Mas e aquele discurso de embelezar a língua e tudo? E aí a gente vê muito isso, né? Qual que é o tom que está se dando para essa frase? Libras é bonita. Mas o surdo precisa, né, de Libras. O surdo fica satisfeito, né, de usar a língua de sinais. E aí, qual que é o tom que você está dando para isso? Parece que é o que? É uma necessidade que a gente tem de uso da língua. Enfim, é algo que tem gerado, de fato, a língua de sinais é uma língua muito bonita, se você for parar para pensar. Agora tem gente que já vem com um discurso de coitadinho, que nos traz uma ideia de inferioridade. Vamos pensar, você, Hélio, está aqui com as suas poesias, fazendo as suas apresentações, tem gente que fala, poxa, olha o significado que isso tem, é bonito. Aí assim, vai depender muito do tom que a pessoa usa para falar desse é bonitinho ou não, né? É difícil explicar, porque tem gente que fala, uma pessoa está cantando, tem uma entonação bonita para a voz, para o canto. E como que eu vou falar que na língua portuguesa, olha, aquela pessoa tem uma oratória bacana.
E a gente não tem essa... Não é comum a gente falar isso em relação à língua de sinais. Eu vou falar aqui igual, né, na minha expressão artística, que agora no dia a dia a gente encontra muita gente que vem com esse tom de pobrezinho, de coitadinho. É difícil, né, a gente identificar qual que é o tom desse bonito. Realmente, a gente deve passar por isso em outras línguas. No Senex, que a gente tem vários professores ali em cursos de idiomas, eu já vi situações em que um professor de inglês fazendo um registro no quadro em alemão, e aí uma pessoa que fala, nossa, olha, eu acho que a língua alemã é tão bonita. E aí, qual que é o tom que ela está falando? É um tom de coitadinho? Não, então a gente tem que avaliar em qual contexto isso está sendo dito, né? É numa questão de empoderamento, de bonito, de grafia, né? Naquela situação ali, né? Que a gente estava. Agora tem gente que já embute um significado de algo inferior, né? Eu concordo com o que o Hélio falou, que traz essa ideia de coitadinho. Então, assim, caso vocês precisem usar para elogiar e tudo, não usem isso. Libras é bonito, assim, deem outros adjetivos, porque traz uma ideia de caridade, né? Eu amo Libras, Libras é o amor da minha vida. Na hora você já enxerga ali um assistencialismo e que a coisa não vai fluir ali. E aí o ideal, e qual que seria o ideal? Qual que seria? A Libras ela é uma necessidade humana da pessoa surda. É uma necessidade. É uma língua viva, é uma língua em constante atualização. Tá claro? Tá ok? Tá ok, Hélio? Então, e aí falando de comunicação, né? A gente tem a comunicação não verbal, que a gente já falou um pouquinho aqui, que são as expressões que é muito fácil da gente identificar, né? Vamos pensar... a minha Libras é linda. E vocês vão olhar e falar... olha a cara, né? A expressão de... tá. Né? Aí o outro vai falar assim, nossa, minha língua é bonita, hein? Top! A expressão que você está usando ali, né? Então aqui a gente pode manifestar vários sentimentos, né? Em diversas formas de comunicar. A comunicação não verbal, né? Que ela é dividida em vários grupos. Aí a gente tem a comunicação pelo olhar, né? Eu vou falar lá de um contexto meu do trabalho, em que chegaram 2 professores. Eu vi eles paquerando. É fácil identificar que eles são namorados. Não preciso perguntar, né? Amigo, né? Amigo. Aí a gente, sei, né? A cara, o olhar, né? Você só vê estrelinhas e coraçõezinhos no olhar da pessoa. Não, eles respondem, né? Aí você fala, papo isso aí. Aí saíram dali num outro momento, num outro dia. O rapaz chegou logo cedo para dar aula. Aí ele chegou assim para mim. É fácil você saber. Todos suspirando ali. E aí, é amigo? Você beijou na boca? Tá quase, ele respondeu, tá quase. Então é fácil a gente identificar essa comunicação pelo olhar, né? E na comunidade surda a gente identifica isso muito fácil. E as pessoas ouvintes, elas identificam isso também. Tem gente que tem muito mais facilidade, né? Eu já vi intérpretes não codas que fazem essa comunicação pelo olhar.
Ah, não, eu vi você, Thales, fez uma expressão assim que você não está sentindo bem. E aí, uma identificação, uma comunicação pelo olhar, né? E aí, por mímica. A palavra mímica não é gesto. Uma observação. A mímica, vamos pensar na expressão do cavalo. Vocês conseguem identificar aqui que é um movimento de subir um cavalo, né? Vamos pensar, a gente está numa situação de trânsito ali na faixa de pedestre, tem gente que anda de várias formas, né? Aí quem está dirigindo lá vê uma pessoa passando, atravessando. Tem pessoas que ficam no semáforo fazendo isso, enfim, mímicas. Que tem informação que são gestos e que transmitem informações, né, da língua, ok? A comunicação por gesto. Ok? Né? É diferente da mímica, que já é uma outra performance. Eu já tive situação de aluna que chegou para mim e eu não escuto, eu não vou pegar o telefone. Não, eu sei, mas você... Não estou entendendo. A caneta, por favor. De comunicação, né? E o que era? Sabe o que ela queria? Thales, o que eu faço para ligar o ar-condicionado? Essa foi a melhor. Ligar. Aí eu tô assim, né? Aí o que eu imaginei? Aí eu fui lá na sala, né? E todo mundo, aê! Né? Os alunos já conhecem tudo. Cheguei lá, liguei. Ó, liguei, tá? Aí todo mundo, aê, ligou. Ligou, né? Depois você fala pra eu ligar lá, tá bom? De novo. Né? Complexo, não? Então, assim, formas, né? Às vezes chega uma pessoa tentando, surdo, tentando entender o que a pessoa quer falar comigo. E por uma comunicação por gestos. E com o ouvinte não é diferente, né? A outra comunicação é pela postura, né? Aí você já nota que é alguém que está relaxadão, que está tranquilão. Aí você vai falar, poxa, mas você é preguiçoso, hein? E aí tem uma pessoa que chega... A preocupação, um ar de preocupação. Então, assim, a gente consegue identificar isso facilmente. Já aconteceu uma professora chegando ali no trabalho, aí a pessoa fala, professora, que lindo seu perfume maravilhoso. Aí ela, Aí você olha, né, e mudou, hein? Como mudou, né? E aí, assim, a gente percebe isso na postura, né? O corpo fala, né? Ok? E por que nos comunicamos? Para expor ideias,
para transferir conhecimento, para ver o que você tem a oferecer e o que eu tenho, né, a comunicação. Para concordar e discordar, aprovar e reprovar uma ideia, para trocar, para desenvolver conhecimentos e habilidades entre pessoas, né? Então, nas trocas. E a comunicação ela é usada na vida, né? As nossas necessidades humanas, elas passam pela comunicação. Se a gente não tivesse comunicação, como que a gente ia desenvolver e compartilhar o conhecimento? Pensem que a comunicação ela se passa só de pessoa com pessoa? Não, a gente tem os registros por livros, por outros meios. Por quê? Porque temos linguagem que nos capacita a entender essas formas de comunicação. Ok? Agora é uma parte bacana, uma dinâmica bem rápida, acho que vocês vão gostar. Tá, não vou passar. Vamos lá, preciso de um voluntário. Quem se dispõe? Alguém? Estão com medo. Segurem para não rir muito. Não olha para lá, tá bom? Tá dando para gravar aí? Preciso de mais um. Mais um. Pensei que era uma linha que tinha. Você não usa língua de sinais. E você vai identificar qual que é o personagem. Pode falar, Rosane traduz, pode usar datilogia, o que for, tá bom? Você vai ver a imagem e vai usar uma forma de identificar, tá bom? Ok? Vamos lá. Tá dando para gravar? Eu vou adivinhar. Isso. E ele vai ver o que tá lá na projeção. Vira só um pouquinho pra cá. Vira só um pouquinho pra cá. Isso. Pra... Eu tenho que adivinhar quem que é. Faz de novo. É alguém muito pesado? Tá carregado? Pesado. Tá. Uma pessoa bem grande comendo. O gordo do gordo, ele é bravo? É bravo? Bravo. Nossa, gente, é difícil. É difícil mesmo, né? Nossa. Uma pessoa brava. Sabe, eu não lembrava o que fazer. Falando que não é só surdo, não. O ouvinte também dá conta. Vamos lá, mais uma dupla de voluntários.
Mais uma dupla, mais uma dupla. Mais uma dupla. Mais um, mais um. Tá. Tô lembrando o nome de caralho. Mas é... Mais uma dupla. Você. Você. Ai, não posso olhar. É de Chaves? Não. Ah, Silvio Santos. Mais uma dupla. Muito bom, muito bom. Mais uma dupla. Eu sei quem é, mas eu não sei o nome dele. Aquele. Ai, gente, eu sei quem é, mas eu não sei o nome dele. Ai, o nome dele é muito. Ai, é aquele velho. Eu não sei o nome dele. Eu sei. De qual o personagem. programa? Ele fazia a Praça é Nossa. Eu não sei o nome dele. Muito bem. Mais uma dupla. O cruzeirense.
você tem uma forma de comunicar. Agora, se você não comunicar, você não é humana, e não é humana, não pode namorar. E aí, como é que você vai flertar? Como é que você vai paquerar? Tem que usar a linguagem. Não, mas o falei. Sem querer. Muda. Pode pular. Eu falei. Então vamos pro próximo. Ó. Tá colando, que feio. Eu tô xingando? Isso aí, suando, vamos lá. Pensa que ele é um colega surdo, que você encontrou com ele, que você tem que contar algo. Meu caso, eu já fiz. Eu não sei. Como que eu faço mais? Mais uma dupla. Mais uma dupla. Você? Você. De cá. E mais uma pessoa. Vamos. Você. Ah, tá. Então tá, eu quero ir. Ficou com dó dela, né? Vamos lá. Viu? Podia ter ficado de cá. Não. E vocês, como é que vocês fariam? Alguém tem uma dica? A cara dele. Pode olhar. Oh. Mais um. Então tá, então mais um. Quer vir de cá? Chega só um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho pra cá. Isso. Passa pra lá, vai pra cá. Então, ó. Aquela menina do vestido curtinho, o cabelinho amarradinho. Não. De novo. Duas vezes deu ruim. Esqueci o nome. Duas vezes. Esqueci o nome. Eu sei quem é. Qual o programa? É da praça. Ah, não, é da escolinha, Da escolinha. Tá, ela tá construindo a imagem. De novo, mais uma vez.
É da escolinha, não é? Professor Raimundo. Professor Raimundo. Ai, não sei. Faz mais uma vez. Ai, não é mulher, não Ok, gostaram? Deu uma animada? Legal, né? Aqui algumas das referências, né, que eu usei, que tudo que eu falei aqui eu não tirei da minha cabeça, eu não inventei, tá aqui, muito obrigado. Será que a gente abre para uma pergunta? Tem para quem tiver? A gente pode fazer umas perguntas, gente. Alguém queria alguma pergunta? Sorteio? Doido pra ir embora. Se eu não me engano, eu já estudei um pouco da Gladys Berlin, que tem ali como referência, ela fala sobre as identidades surdas, né? Só que ela não pontua que a falta da língua de sinais em si é uma falta de identidade. Porque você trouxe identidade como, eu anotei, esqueci, identidade como autoconhecimento. Não foi esse termo que você usou, mas eu não lembro. E ela traz que nas sete identidades surdas a gente tem inclusive a embaraçada, que é aquela que a pessoa não se percebe, ela não se entende, etc. Não é? E dentro disso é referido sobre cultura surda e comunidade surda. Quem participa da comunidade surda e quem participa da cultura surda. Até então, a ideia que eu tinha de cultura era de quem compreendesse e interagisse através de experiências visuais. E quem participa da comunidade são surdos e ouvintes por estarem juntos, talvez no contexto escolar, no contexto familiar, religioso, etc. Dentro disso, pensando também no surdo que não sabe a língua de sinais, como que você percebe essa identidade? Bem, vou tentar lembrar dos 7 tipos de identidades. Tem lá que Gladys fala surdo, da identidade embaçada, que significa a pessoa surda que não tem contato nenhum com a língua de sinais, que é aquela que está... que é esse o sinal de identidade surda embaçada. Por quê? Porque é aquela pessoa que não sabe, não reconhece, não usa a língua de sinais, e pode ser uma pessoa que participe da comunidade surda, mas que não internalizou a cultura surda, o ser surdo. Como que você passa por essa cultura? Pela interação, pela convivência, pela troca de conhecimentos. E a identidade, no caso da embaçada, ela pode vir a tornar-se uma das outras identidades, como, por exemplo, a identidade surda política, que é uma atuação. E aí cada pessoa participa se identifica com uma dessas descrições. No meu caso, antes de eu conhecer outras pessoas surdas, que eu não me enxergava como sujeito surdo, quem era eu? Eu estava, no caso, na categoria de identidade surda flutuante, que é aquela que eu não... que é esse o sinal, que é aquela que você não está nem num espaço, nem no outro,
o ser surdo, não, mas espera aí, eu sou ouvinte, eu estou no mundo ouvinte, e aí é o flutuante, é aquele que ainda não internalizou as nuances. E aí depois, quando eu passei a frequentar a Associação de Surdos, eu vi que eu participei de um grupo em que pessoas eram muito, tinha essa posição, essa identidade arraigada de uma forma muito forte. E aí, convivendo com essas pessoas, eu passei a compartilhar dessas visões de mundo. E a identidade surda política é aquela das pessoas surdas que participam dos movimentos, das lutas. Então, assim, eu vou falar que hoje eu tenho identidade surda. E uma das coisas que me faz isso eu faço questão de ter intérprete, eu luto pelo direito das cotas. E aí, a cultura surda não, a cultura surda é o ver o mundo. Eu vou falar, vocês aqui, vocês não têm identidade surda. Vocês, por exemplo, não precisariam de um intérprete numa determinada situação. E é isso. Tá ok? Alguém? Pode falar. Como que o surdo vê hoje essa, vamos dizer assim, moda das pessoas estarem querendo aprender Libras? Eles acham importante também o comunicar ou só é importante mais o intérprete? Por exemplo, quando universitários se interessam em aprender Libras, eles acham isso importante? Então, acho que depende muito do ponto de vista, assim, das pessoas, né, que compartilham dessa informação. Vamos pensar numa mesma forma em que está crescente o número de pessoas que fazem um curso de inglês. Por quê que fazem inglês? Porque quer procurar um namorado, porque quer uma vaga no emprego, porque vai fazer um concurso. Então, assim, qual que é o objetivo que essa pessoa... E aí, é uma moda? Pensando em que na língua de sinais... tem gente que pensa assim, eu quero aprender língua de sinais, né, igual o Hélio falou, porque é tão bonitinho, e aí isso traz sim uma ideia de modismo, né? Vamos pensar aqui, quem conhece língua de sinais aqui? Levanta a mão. E vocês? E por quê? Eu pergunto a vocês, por que vocês aprenderam língua de sinais? Cada um aqui vai me contar um motivo diferente. Um é porque viu o intérprete, um é porque viu o professor, um é porque já é professor de surdo. Enfim, a gente tem vários motivos que nos levam a conhecer essa língua. E a comunidade surda enxerga isso, esse número crescente de pessoas buscando a língua de sinais, a gente vê que é um momento de valorização da língua de sinais, é um momento de valorizar. A gente pode sim falar que é uma moda, que é um modismo, que o número de pessoas que sabem língua de sinais é um número crescente. Vocês devem ter compartilhado aí essa semana um grupo de humoristas fazendo uma certa chacota com a profissão do intérprete. Isso gerou um rebuliço na comunidade surda. Muitos ficaram bravos. Aí sabe qual que foi a resposta? Os surdos estão com ciúme porque a Libras está sendo divulgada e tudo. Não, gente, não é ciúme. No meu ponto de vista... Eu acho que esse grupo humorístico, eles trouxeram umas vantagens e outras desvantagens. A vantagem é que o Brasil, está entendendo em que existe uma língua paralela aí, que é a língua de sinais. E o ponto negativo é que foi abordado de uma forma negativa, que foi abordado de uma forma pejorativa em relação à função do intérprete. Então, assim, você falou, né, da crescente busca por cursos de Libras. Thales, eu fico orgulhoso, que é uma valorização da língua de sinais, né? É bom esse crescimento. E aí, pensando, às vezes, né, eu, enquanto pessoa surda, eu penso, está crescendo o número de pessoas que querem fazer um curso por conta da comunicação. Mas e aí?
a gente está falando da Constituição. Se eu falar, a Constituição brasileira, ela traz ali que todo mundo tem direito à igualdade. O que garante que eu, enquanto cidadão surdo, estou em pé de igualdade? Porque eu sou surda, eu tenho direito de me comunicar. E vocês? Têm direitos ali de usarem a língua primeira de vocês, que é a língua portuguesa, e eu tenho que me esforçar para essa segunda língua, porque a língua oficial do Brasil é o português. Porque a 10.436, que reconhece a Libras, ela reconhece a Libras, mas a Libras não substitui a língua portuguesa. Então, exige que o surdo aprenda a língua portuguesa. Mas e aí, vocês são obrigados a aprender língua de sinais? E aí eu devolvo essa pergunta. E eu acho que sim, porque eu sou cidadão. E a Constituição brasileira garante que a gente tenha o direito à comunicação. Eu passei por uma situação, eu tenho um colega que é policial, e a gente discutiu, e aí eu falei, não, você tem que sim que aprender língua de sinais. Eu falei, não. Aí esse colega falou, e aí, eu tenho que aprender inglês também? Não, peraí. E o inglês é do Brasil? A gente usa essa língua todos os dias aqui? Não. E a língua de sinais, a Libras, ela é do Brasil. E aí esse colega nesse dia ficou assim, né, meio sem resposta e tudo. Falei, então tá, então se você for me prender, eu vou ter argumentos para falar que a gente não conversou em uma mesma língua, né? Enfim, é isso. Ok? Falei, viu? Falei muito, ó.